Descubra a emocionante história do Evangelho, segundo João, capítulo 1, repleto de revelações e testemunhos. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar nas profundezas do Evangelho. Segundo João, capítulo 1, preparem-se para uma narrativa cheia de significados e ensinamentos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, antes mesmo da criação do mundo e de tudo que existe. O Verbo já existia em perfeita comunhão com Deus. Essa conexão íntima entre o Verbo e Deus revela a eternidade e a divindade do Verbo, que é a própria manifestação de Deus na forma da palavra. Essa passagem inicial nos convida a refletir sobre a origem e a natureza transcendental do Verbo, que é a fonte de toda a vida e luz no universo. No início dos tempos, o Verbo já existia em perfeita comunhão com Deus, estabelecendo uma relação de profunda intimidade e harmonia. Essa união primordial entre o Verbo e Deus transcende nossa compreensão humana, revelando a eternidade da presença do Verbo desde o princípio da criação. Nesse momento primordial, antes mesmo da formação do universo, o Verbo já emanava a essência divina, preparando-se para desempenhar seu papel fundamental na manifestação da vontade e do poder de Deus no mundo. No Evangelho segundo João, capítulo 1, somos levados a refletir sobre a grandiosidade do Verbo, que é a manifestação da palavra de Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem sua intervenção nada existiria. Essa passagem nos convida a contemplar a magnitude da obra do Verbo na criação do universo, revelando sua soberania e poder sobre todas as coisas. Ao reconhecer que o Verbo é o princípio de toda a criação, somos instigados a meditar sobre a importância de sua presença ativa em nossas vidas. Ativa em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. No Evangelho segundo João, capítulo 1, somos introduzidos a uma poderosa revelação. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa afirmação profunda nos convida a refletir sobre o papel transformador da vida presente no Verbo. A vida que emana do Verbo não se limita à existência biológica, mas transcende para iluminar os caminhos dos seres humanos, trazendo clareza, direção e significado. Ao reconhecer que a vida e a luz estão intrinsecamente ligadas ao Verbo, somos impelidos a buscar essa luz para guiar nossos passos nas trevas do mundo. No Evangelho segundo João, capítulo 1, somos confrontados com a poderosa imagem da luz resplandecendo nas trevas. Essa metáfora nos convida a refletir sobre o conflito entre a luz divina e as trevas do mundo. Enquanto a luz representa a presença luminosa e reveladora do Verbo de Deus, as trevas simbolizam a ignorância, o pecado e a falta de compreensão espiritual. Mesmo diante da intensidade da luz divina, as trevas não conseguem compreendê-la ou apagá-la, destacando a eterna batalha entre o bem e o mal, entre a verdade e o engano. Essa passagem nos desafia a buscar a luz em meio às trevas e a acolher sua claridade em nossas vidas, para dissipar toda a obscuridade. A narrativa do Evangelho segundo João, capítulo 1, nos apresenta a figura marcante de João, um homem enviado por Deus com uma missão especial. João não era apenas um mero mensageiro, mas um precursor preparando o caminho para a vinda do. Sua vida e testemunho foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus para anunciar a chegada da luz ao mundo. Em meio à escuridão espiritual da época, João destacou-se como uma voz profética, apontando para a luz verdadeira que em breve iluminaria as trevas. Sua humildade e fidelidade ao chamado divino o tornaram um exemplo de integridade e coragem para todos os que buscavam a verdade. Assim, João desempenhou um papel crucial na preparação do cenário para a revelação do Verbo encarnado,
cumprindo sua missão com zelo e devoção. João veio ao mundo como mensageiro divino, enviado por Deus para cumprir uma missão extraordinária. Sua presença era tão impactante que atraía multidões em busca de respostas e orientação espiritual. Ele não apenas testemunhou a luz, mas tornou-se uma testemunha viva da verdade e da graça que estavam prestes a se manifestar por meio do Verbo encarnado. Sua voz ressoava como um eco do céu, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé naquele que viria após ele. João desafiava as estruturas religiosas da época e apontava para a chegada do Messias prometido, preparando os corações para receber o Salvador do mundo. Sua coragem, humildade e dedicação inspiraram gerações futuras a seguirem seu exemplo de fidelidade ao plano divino. Na parte 8 do Evangelho, segundo João, somos confrontados com a distinção crucial entre João Batista e a luz verdadeira, que é o próprio Verbo de Deus. João, apesar de sua importância como precursor do Messias, reconheceu humildemente que ele não era a luz, mas sim um instrumento designado por Deus para testemunhar da luz. Essa atitude de humildade e submissão ressalta a grandeza e a singularidade da luz verdadeira que estava prestes a iluminar o mundo. Ao compreendermos que João reconhecia sua posição como um simples mensageiro diante da magnitude da luz divina, somos desafiados a refletir sobre nossa própria humildade e submissão diante da glória de Deus manifestada em Jesus Cristo. Na parte 9 do Evangelho segundo João, somos levados a contemplar a luz verdadeira que não apenas ilumina, mas transforma profundamente aqueles que a recebem. Essa luz transcende as barreiras da escuridão espiritual e alcança cada ser humano que vem ao mundo, oferecendo clareza, esperança e renovação. Ao reconhecer a presença da luz verdadeira em nossas vidas, somos convidados a nos abrir para sua influência purificadora e orientadora, permitindo que ela nos conduza pelos caminhos da verdade e da vida. Assim como a luz do sol dissipa as trevas da noite, a luz verdadeira do Verbo de Deus dissipa as sombras do pecado e da ignorância, revelando-nos o caminho para uma comunhão plena com. Na parte 10 do Evangelho segundo João, somos confrontados com a triste realidade de que, embora o Verbo tenha vindo ao mundo e sido o próprio Criador do universo, muitos habitantes da Terra não reconheceram sua verdadeira identidade. O Verbo caminhou entre os homens, ensinou, curou e demonstrou o amor de Deus de maneira incomparável, mas a maioria das pessoas estava tão envolvida em suas próprias preocupações e interesses que não conseguiram enxergar a luz da verdade diante delas. Mesmo sendo o autor da vida e da luz dos homens, o Verbo foi ignorado e rejeitado por aqueles a quem veio salvar. Essa passagem nos convida a refletir sobre a cegueira espiritual que impede tantas pessoas de reconhecerem a presença divina em suas vidas. Ele nos desafia. Gostou desse trecho inicial? Então não perca os próximos capítulos cheios de revelações. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Espero que tenham apreciado essa imersão no Evangelho. Segundo João, fiquem ligados para mais conteúdos inspiradores. Até o próximo vídeo.